Seja bem-vindo ao programa Ganhe Mais da Universidade do Tênis. Aqui discutimos estratégias para que você evolua e ganhe mais jogos de tênis. Eu sou Marcelo Brandão e o tema de hoje é padrões de lateralidades dos tenistas profissionais. Então eu vou falar para vocês qual é o olho dominante, quais os padrões de lateralidade de diversos jogadores profissionais, Nadal, Djokovic, Federer, Guga e todos os outros jogadores top 10, além aí da Serena Williams e da Justine Henin. Os padrões de lateralidade têm a ver com a relação do olho dominante do jogador e qual mão ele utiliza para jogar tênis. Então, por exemplo, se eu tenho o olho direito dominante e jogo tênis com a mão direita, eu sou um jogador destro e homogêneo, que é do mesmo lado, né? Olho direito e mão direita. Se eu sou um jogador com olho esquerdo dominante e jogo tênis com a mão esquerda, eu sou um jogador canhoto homogêneo, também da mesma forma, do mesmo lado, olho esquerdo dominante e mão esquerda. E se eu tiver olho esquerdo dominante e jogar tênis com a mão direita, eu sou um jogador destro cruzado. Se eu jogar tênis com a mão esquerda e tiver o olho direito dominante, eu sou um jogador canhoto cruzado. Então aqui a gente vai analisar sempre de acordo com os padrões para falar se o jogador é destro ou canhoto e se ele é um jogador homogêneo ou se ele é um jogador cruzado. O olho dominante tem uma influência enorme no jogo de tênis, então ele influencia na técnica de todos os golpes, influencia também na maneira que os jogadores pensam e analisam as informações e, consequentemente, também influencia na parte tática e estratégica de cada jogador. Então eu saber o meu olho dominante, ele vai facilitar muito mais para que eu consiga me apoiar de determinada maneira, posicionar o meu corpo de determinada maneira, para que eu consiga ser mais eficaz na hora de jogar tênis, ou seja, que eu economize consiga atingir os meus resultados com o mínimo possível de energia e não gaste tanta energia e tanto tempo, às vezes me posicionando de uma forma não tão correta para bater na bola, ou uma forma que não vai se adequar tão bem, né, aos meus padrões de lateralidade. Então, o que acontece bastante é o seguinte, os jogadores, eles muitas vezes, o meu ídolo é o Roger Federer, por exemplo. E o Roger Federer ele tem um determinado padrão de lateralidade. E muitas vezes essa pessoa ela tem um padrão diferente de lateralidade. Então ela nunca vai acabar golpeando a bola igual o Roger Federer. Ela pode até ser tão efetiva quanto, mas ela nunca vai jogar igual a ele, a não ser que ela tenha o mesmo padrão de lateralidades. Daí pode ser que a técnica fique muito próxima. Então eu posso gostar de um jogador, mas eu não tenho que tentar imitar ele 100%. Porque muitas vezes até o olho dominante dele é diferente do meu, e isso vai fazer com que eu me posicione de diferentes formas na hora de golpear. Então, eu entender bem qual é o meu olho dominante e as influências disso no meu jogo pode facilitar muito também na parte tática e estratégica. Se eu sou um jogador mais agressivo, ou se eu sou um jogador que joga mais no contra-ataque, mais reativo. Então, tudo isso é determinado também pelo olho dominante. Tem uma influência muito grande. Então, a gente saber também analisar, ver qual é o olho dominante dos principais jogadores do mundo, pode ajudar muito a gente a analisar e entender a técnica que eles utilizam, a estratégia que eles utilizam, como eles analisam as informações e aplicar isso também para o nosso jogo. Mas não necessariamente copiando eles e tentando jogar igual aos melhores jogadores do mundo. Porque, como eu disse, o padrão de lateralidades é diferente, então com isso a técnica também vai ser diferente. Da mesma forma, se eu souber qual é o olho dominante do meu adversário, isso pode me trazer muitas vantagens na hora do jogo. Então eu vou saber muito mais claramente quais são os pontos fortes e pontos fracos desse jogador, vou saber qual o golpe preferido dele, se ele prefere golpear de direita ou prefere golpear de esquerda, se ele gosta de jogar, qual é a zona de conforto dele dentro da quadra, se ele gosta de jogar mais de trás ou se ele gosta de jogar entrando mais na quadra, pisando mais dentro da quadra. Então tudo isso é influenciado pelo olho dominante. Então, se eu conseguir descobrir qual é o olho dominante do meu adversário, pelo menos o olho, qual que é o olho dominante, isso já vai me dar muitas informações que eu posso utilizar a meu favor. Então, eu posso utilizar alguns padrões táticos que são mais efetivos contra determinado tipo de jogador. Além disso, eu descobrindo qual é o padrão de lateralidades desse jogador, se ele é homogêneo ou cruzado, isso me facilita também na leitura dos golpes, porque os jogadores homogêneos e cruzados, eles têm diferentes preferências, por exemplo, na hora de sacar. Então, os jogadores cruzados preferem sacar em determinada posição da quadra e os jogadores homogêneos preferem sacar em outra. Os cruzados utilizam determinado efeito e os homogêneos utilizam outro tipo de efeito. Eu não vou entrar detalhadamente nesse assunto hoje, né, da parte técnica, qual é a influência, porque eu já gravei um vídeo anteriormente sobre isso, que se chama Influência do Olho Dominante. Então é um vídeo que está bem completo, tem bastante coisas, está no YouTube aí mesmo, se vocês procurarem no nosso canal vocês vão encontrar. Então é fundamental que quando eu descobrir
qual é o olho dominante do meu adversário, eu consiga tentar aproveitar isso. Então eu vou saber qual é o ponto mais fraco dele, vou tentar sacar mais vezes ali, vou tentar pegar ele na corrida daquele lado. Se ele tem dificuldade para bater à direita, ele vai ter muito provavelmente mais dificuldade ainda para pegar essa bola na corrida. Ou posso variar um pouco a altura e os efeitos em cima do golpe mais fraco dele, não dá tanto ritmo. Posso usar um slice mais lento, mais baixo, depois jogar uma bola mais alta, depois jogar uma bola um pouco mais aberta, depois uma bola um pouco mais plana. Então muitas vezes, se eu utilizar essas variações em cima do golpe mais fraco, eu vou acabar levando vantagem. E se eu não souber disso, eu vou acabar jogando muitas vezes no ponto forte dele. Então vai ficar um pouco no escuro e a efetividade do meu jogo ela não vai ser tão grande. Então, como eu faço para descobrir o olho dominante de um determinado jogador, mesmo sem fazer o teste de olho dominante ou teste de lateralidades com ele? Basicamente, através da análise técnica. Então, a gente tem alguns pontos-chave que vão mostrar para a gente qual é o olho dominante desse jogador, a gente poder utilizar isso a nosso favor. Os jogadores mais famosos, né, esses profissionais que a gente tem, que passam na TV, e a gente tem infinitos vídeos no YouTube, até deles golpeando em câmera lenta, né, em slow motion, fica muito fácil da gente descobrir. A gente pode analisar, pausar o vídeo, voltar, tentar ver qual que é a posição da cabeça deles na hora do contato com a bola, se eles estão mais frontais ou se eles estão mais laterais no forehand, se a cabeça está mais frontal ou se ela está mais lateral no backhand. Da mesma maneira no saque, no ponto de contato ali, se ele está olhando ainda para cima na hora do ponto de contato ou se ele já abaixa e abre um pouco a cabeça antes de bater na bola. Ou seja, tudo isso são maneiras que a gente tem de analisar de descobrir qual é o olho dominante de determinado jogador. Então, se a gente está jogando, por exemplo, eu não conheço o meu adversário, que acontece muitas vezes, eu me inscrevo em determinado torneio e vou jogar contra um adversário que eu não conheço. De acordo com a técnica que ele utiliza, eu já consigo descobrir, às vezes, em 1, 2, 3 batidas dele, qual é o olho dominante. Ou pelo menos ter praticamente certeza disso. A gente só vai ter a certeza absoluta quando fizer o teste do olho dominante. Porque existem jogadores que tecnicamente não são tão bons e acaba confundindo um pouco. Mas quando você treina isso e treina o seu olho para decifrar, entende essas lateralidades, a gente começa a decifrar. Eu que já estudo isso há uns bons anos aí, para mim é muito fácil. Eu vejo um jogador, já é automático eu já saber qual é o olho dominante dele. Então, muitas vezes, se eu não acerto no primeiro golpe, no segundo ou terceiro eu já vejo algumas características que podem me mostrar. Então, basicamente é o seguinte, algumas análises que a gente pode ter. A primeira coisa que a gente tem que analisar é a posição do corpo, né? Então, os jogadores homogêneos, destros com olho direito dominante, ou canhotos com olho esquerdo dominante, eles se colocam, na hora do forehand, eles se colocam numa posição um pouco mais frontal. A cabeça está numa posição mais frontal e muitas vezes eles se abrem antes de golpear a bola. E acabam utilizando muitas vezes também uma empunhadura um pouco mais virada, às vezes mais perto da western. Ou uma coisa que também pode até às vezes enganar a gente é o seguinte, tem alguns jogadores homogêneos que são ensinados a aguentar a cabeça aqui na hora do contato com a bola. Então eles vão acabar fazendo o quê? Utilizando uma empunhadura mais eastern e pegando a bola um pouco mais ao lado do corpo, né? Então muitas vezes isso acaba dificultando a gente a descobrir qual é o olho dominante. Só que a gente não tem só o forehand, a gente tem também o backhand. Então a gente analisa um conjunto de informações. Quando a gente vai olhar o backhand, a gente vê da mesma maneira. Se ele tem uma empunhadura um pouco mais eastern de forehand, pega a bola um pouco mais à frente do corpo, aguenta o corpo aqui numa posição mais lateral, né? Isso tudo é um indício que ele tem o olho direito dominante, que o olho dominante dele está aqui na frente a hora que ele vai golpear o backhand. Então, muito provavelmente, ele vai ser um jogador homogêneo. E se ele for utilizar um backhand de uma mão e pegar uma empunhadura um pouco mais perto da continental, né, para deixar a bola entrar um pouco mais, ele vai muito provavelmente ser um jogador cruzado, porque o olho dominante dele é o olho esquerdo e ele vai deixar a bola entrar um pouco mais aqui ao lado do corpo. E no saque também, o jogador cruzado, normalmente ele aguenta a cabeça um pouco mais olhando aqui para cima na hora do contato com a bola. O jogador homogêneo ele já se abre um pouquinho, muitas vezes, e vira a cabeça antes de fazer o contato, ou no momento do contato ele já está numa posição aqui mais frontal. Então, quando a gente vai repetindo isso e analisando, começando por vídeos e depois tentando analisar os nossos próprios vídeos e de outros jogadores, a gente vai treinando os nossos olhos e a gente consegue ir desenvolvendo e decifrando isso mesmo sem fazer o teste com esse jogador. Mas isso é uma coisa que ela é treinada, a gente não vai sair, depois de assistir esse vídeo, a gente não vai sair acertando 100%.
Nem eu que já tenho mais experiência nisso acerto 100%, apesar de eu acertar a grande maioria. Ele posso dizer que muito provavelmente 90, 95% das vezes eu acerto qual é o olho dominante do jogador, só de ver ele golpear algumas vezes. Então é importante que a gente vá analisando isso e vá entendendo, porque quando a gente conseguir fazer isso e descobrir qual é o olho dominante do nosso adversário ou de determinado jogador, a gente já consiga bolar algumas estratégias para jogar contra ele, utilizar os pontos, explorar um pouco mais os pontos fracos dele e utilizar isso a nosso favor. E não deixar aí no escuro e tentar jogar só de uma maneira que a gente gosta, sem também explorar os pontos fracos do adversário, porque daí a gente está perdendo uma grande oportunidade também de ter melhores resultados. Então, o primeiro jogador que a gente vai analisar é o Novak Djokovic. Então, o Djokovic é um jogador destro e homogêneo, ou seja, destro com o olho direito dominante. Então, ele tem, o golpe mais natural dele é o backhand, apesar dele ter um bom forehand também, e ser um jogador bastante completo. Então, mas o golpe mais natural dele é o backhand. Na hora do backhand, o olho dele direito dominante está adiantado aqui na hora do golpe. Ele consegue fazer esse contato com a bola mais à frente. Consegue ter a visão periférica melhor do lado do olho dominante, ou seja, no lado aqui do backhand dele. E da mesma forma, ele tem uma boa empunhadura de forehand, ele não utiliza uma empunhadura muito extrema, mas ele já utiliza uma semi-western ali, quase que passando um pouquinho do semi-western, mas ainda fica dentro do semi-western. E no saque ele acaba muitas vezes se abrindo um pouquinho para sacar, e isso causava muitas dificuldades para ele no saque, principalmente mais no começo da carreira. Hoje ele já melhorou bastante nesse aspecto também. Então, apesar de a gente ver e ele muitas vezes aguentando ou tentando aguentar o corpo aqui no forehand, não é um golpe tão natural. Se a gente for analisar bem em câmera lenta, a hora que ele está fazendo contato com a bola, muitas vezes ele se abre um pouquinho antes e a cabeça dele já está numa posição mais frontal e ele está enxergando a bola aqui com o olho direito dele. Então, isso é um sinal muito claro que ele é um jogador destro e homogêneo. Então, analisando a parte técnica do Djokovic, isso já mostra pra gente que muito provavelmente ele é um jogador destro e homogêneo. E a gente pode cruzar essas informações e somar essas informações ao fato dele ser um jogador muito regular, que gosta de jogar um pouco mais no contra-ataque. É lógico que ele é um jogador agressivo e se ele tiver a oportunidade ele vai te agredir e não vai te deixar jogar. Mas quando eles jogam um nível um pouco mais equilibrado, que ele pega outros grandes jogadores, a gente pode perceber que ele joga de uma maneira um pouco mais cautelosa, né? E isso é muito em função do hemisfério cerebral dominante dele, que como ele tem o olho direito dominante, o hemisfério cerebral dominante dele é o lado esquerdo, então ele acaba jogando de uma forma mais cautelosa. Então a gente pode analisar, além da parte técnica, analisar a parte tática de cada jogador, tentar entender como ele pensa e como ele prefere jogar, qual é a zona de conforto desse jogador, e isso pode ajudar a gente a definir qual é o padrão de lateralidades de cada jogador. Um outro jogador que eu vou falar é o Roger Federer, o padrão de lateralidades do Roger Federer. O Federer, ele é um jogador destro cruzado, ou seja, destro, joga tênis com a mão direita e tem olho esquerdo dominante. Então ele tem esse padrão de lateralidades óculo manual cruzado, né? Olho esquerdo dominante e mão direita. E isso pode ser comprovado, na verdade eu já conversei com um rapaz que trabalhou com ele, né, o Paul Dorochenko, não é tão rapaz mais, né, hoje já é praticamente um senhor, que trabalhou com ele na época que o Federer treinava na Federação Suíça ainda, né, no infanto juvenil, até os 20 anos dele de idade ele treinou lá. Então ele me comprovou e me falou que o olho dominante do Federer era mesmo o olho esquerdo, tá? Mas se a gente analisar a técnica dele, a gente vai perceber muitas vezes como ele consegue pegar na frente esse forehand, né? Como ele aguenta bem a cabeça no corpo, a fixação ocular na hora da execução do forehand ela é muito grande. E do lado do backhand ele também tem essa fixação ocular, mas ela não é tão grande quanto no forehand. Então a gente pode analisar, apesar dele ter bem treinado essa fixação ocular dos dois lados, do lado do forehand essa fixação ela é muito maior. Então ele acaba também fazendo contato mais à frente. E o backhand dele foi também melhorando ao longo da carreira. No começo da carreira era um buraco muito grande que ele tinha no jogo dele e com o passar do tempo isso se tornou até uma arma, né? Então ele melhorou demais também o backhand dele. E no saque, se a gente for analisar ele, a técnica do saque, ele aguenta muito bem o corpo a hora que ele está lá em cima, né, fazendo contato com a bola, ele está ainda olhando esse contato, esse ponto de contato lá em cima. Então ele não se abre antes de golpear o saque. E isso é uma indicação muito clara que ele tem o olho também esquerdo dominante. E também auxilia muito ele na hora que ele vai esconder o saque.
Então é muito difícil o adversário, como ele não abre o corpo antes do contato com a bola, é muito difícil o adversário antecipar e ler onde ele vai sacar. Então praticamente com o mesmo tosse, o mesmo lançamento da bola no saque, né, no mesmo local do ponto de contato, ele consegue sacar tanto aberto quanto fechado. E isso dificulta muito o devolvedor. Então mesmo ele tendo o saque mais forte do circuito, ele por muito tempo ele foi o jogador que tinha maior porcentagem de games de saque ganhos. Então muito em função dessa capacidade que ele tem de esconder o saque, a precisão que ele tem. Então o Roger Federer ele é um jogador destro e cruzado. Isso também é comprovado pela maneira que ele gosta de jogar. Então a gente vê o Federer toda hora buscando ir para frente, tentando cortar os tempos, né? Tentando fechar o jogo, criar, ser mais agressivo. Isso é uma característica muito de quem tem o olho esquerdo dominante ou o hemisfério cerebral direito dominante. O Rafael Nadal é um jogador que ele é canhoto e cruzado, ou seja, canhoto com olho direito dominante. E o Nadal é um caso bem interessante pelo seguinte, o Nadal, tudo na vida dele, ele faz com a mão direita. Então ele escreve com a mão direita, escova os dentes com a mão direita, termina o jogo, ele tira a munhequeira e arremessa para a torcida com a mão direita. E a única coisa que ele faz na vida dele com a mão esquerda é jogar tênis. E isso foi uma coisa que ele desenvolveu ao longo do tempo, né? Até os 10 anos de idade ele jogava com as duas mãos dos dois lados. Então ele, na verdade, ele trocava as mãos de posição e ele tinha dois backhands. Ele tinha o backhand aqui, na hora que vinha do lado esquerdo, ele trocava as mãos de lugar e golpeava outro backhand do lado esquerdo. E o tio dele, né, o Tony Nadal, quando o Nadal tinha ali perto dos seus 10 anos, ele falou o seguinte, o próprio Rafael Nadal: eu não conheço nenhum jogador de altíssimo nível que jogue com as duas mãos dos dois lados. E eu não acredito que você vai ser o primeiro. Então a gente tem que escolher se você vai jogar, vai golpear o forehand de destro ou vai utilizar a mão esquerda para ter um forehand de canhoto, vai se tornar um jogador canhoto. Então não foi por causa do olho dominante, mas sim pela qualidade que ele tinha tentando com cada uma das mãos. Então ele fez alguns testes com a mão direita, fez alguns testes de forehand com a mão esquerda e o forehand com a mão esquerda ele foi muito melhor. Então isso já deixou muito claro que era a melhor escolha ele acabar jogando, fazendo forehand como canhoto, né? E manter o backhand de duas mãos do lado direito do corpo. E na questão do saque, ele também tinha uma certa facilidade para sacar com as duas mãos, mas ele não tinha, segundo o tio dele, né? Ele não tinha um excelente saque nem com a mão esquerda e nem com a mão direita. Então, quando ele escolheu, nenhum dos dois era muito bom. Então, quando ele escolheu jogar com a mão esquerda, ele automaticamente ele começou a sacar exclusivamente também com a mão esquerda. Então, isso foi uma escolha de acordo com a eficácia que ele tinha no golpe de forehand dele. Então o Nadal é um caso bem interessante que a gente chama de lateralidade invertida, que é quando um jogador ele faz tudo com uma mão, só que acaba jogando tênis com a outra. Um outro jogador que também tem a lateralidade invertida era o Carlos Moyá, que hoje inclusive é treinador do Nadal. Ele também, tudo na vida dele ele faz com a mão esquerda e jogava tênis com a mão direita, ainda joga tênis com a mão direita. Então é um outro caso que a gente tem de sucesso de lateralidade invertida. Então se a gente analisar o Nadal, ele tem técnica de jogador cruzado, né? Então ele golpeia o forehand lá na frente, ele tem algumas facilidades a parte técnica, né? Algumas facilidades na parte técnica de jogador cruzado, mas ele, como ele é canhoto, ele tem o olho direito dominante. Então ele tem a mentalidade de um atleta com o olho direito dominante, ou seja, hemisfério cerebral esquerdo dominante. E isso faz com que ele prefira jogar no contra-ataque, prefira ser mais cauteloso, busque e preze pela regularidade, pela consistência e não tente ser tão agressivo e cometer tantos erros. É lógico que com o passar da carreira dele, ele foi entendendo a importância de ser mais agressivo e buscou começar a atacar mais com forehand, entrar mais vezes na quadra, chegar mais vezes à rede para completar a jogada. Então isso ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, mas o natural dele é ele jogar um pouco mais na troca de bolas, no contra-ataque. E isso em função do hemisfério cerebral dominante dele, que como ele tem o olho direito dominante, o hemisfério cerebral dominante é o hemisfério cerebral esquerdo. Um outro jogador que é muito interessante a gente saber qual é o padrão de lateralidade é o nosso Guga, ou Gustavo Kuerten. E o Guga era um jogador destro e homogêneo, ou seja, destro com o olho direito dominante. Isso a gente percebe muito claramente no jogo dele, na parte técnica, pelo backhand que ele tinha, né? Pegando a bola muito na frente,
abrindo muitos ângulos com o backhand e muitas vezes depois de abrir essa quadra com o backhand ele mudava muito bem essa bola na paralela, né? Fazendo contato com o braço estendido lá na frente, um dos melhores backhands aí de uma mão da história, né? Se não for o melhor. Então o Guga ele tinha do lado do forehand, ele jogava um pouco mais open stance, se abria um pouco mais para golpear e na hora do backhand ele jogava um pouquinho mais fechado, mais de lado para a quadra aqui. Então, muitas vezes ele se fechava bastante mesmo com as pernas e isso acabava facilitando que ele transferisse bem o peso do corpo da perna de trás para a perna da frente e transformava o backhand nele numa grande arma. Com o tempo, ele também foi desenvolvendo a defesa em open stance no backhand, né? Então, isso foi desenvolvido também ao longo da carreira dele. Mas sempre que ele tinha tempo, ele pisava com a perna oposta, né? Numa posição mais square stance ou mais neutra, e daí sim ele conseguia toda a potência que ele tinha no backhand. E na questão do saque também, ele se abria um pouquinho para sacar, mas apesar disso, ele tinha uma estatura muito grande, né? O Guga tem, se eu não me engano, era 1,94 m. Então, ele é um jogador bastante alto, né? Então ele tinha muito ângulo ali para sacar, sacava muito bem, tanto o primeiro quanto o segundo saque. Então ele acabava se tornando, tinha uma direita regular, uma esquerda excelente, sacava muito bem, né? Mentalmente muito forte, então ele se tornou esse fenômeno que todos nós conhecemos. Então tudo isso em função da parte técnica dele, né? Como ele se posicionava, de preferência o golpe mais natural, o backhand de uma mão que ele tinha, mas também conseguia sacar muito bem, com bom forehand ali em open stance. Isso tornou ele um jogador muito completo, então o Guga também é um jogador destro e homogêneo. Um outro exemplo interessante da gente analisar é o caso da Serena Williams. E a Serena é uma jogadora destra e homogênea, ou seja, destra com o olho direito dominante. Então, o melhor golpe dela é o backhand. A Serena tem um excelente backhand. Apesar dela também ter um bom forehand e muita potência no forehand, o golpe mais natural para ela é o backhand. E uma vez, num congresso em Curitiba, conversando com um ex-treinador da Kim Clijsters, o belga, né, o Karl Mais, eu perguntei até que tipo de estratégia que a Clijsters utilizava para jogar contra a Serena. E ele falou o seguinte, que contra a Serena, a indicação dele era não repetir duas bolas seguidas no backhand dela. Então, eu jogar uma bola no backhand dela, a bola seguinte eu já mudo a direção para o outro lado, já jogo no forehand. Porque se deixar ela se apoiar bem e pegar ritmo no backhand, ela vai colocar o backhand muito bem, então ela corta os tempos muito bem e ela vai atacar muito bem, tanto cruzado quanto paralelo. Então uma estratégia para jogar contra ela era conseguir movimentar um pouco mais a Serena e não repetir ali duas bolas seguidas do lado do backhand. Um outro caso interessante do tênis feminino que a gente tem que saber é o padrão de lateralidade da Justine Henin, a belga que foi número 1 do mundo por um bom tempo, ganhou diversos Grand Slams, e a Henin era uma jogadora destra e homogênea, ou seja, destra com o olho direito dominante. Então ela tinha um backhand de uma mão fantástico, pegava a bola lá na frente, conseguia muita aceleração com o backhand, mas da mesma maneira ela também tinha um bom forehand, um bom saque e se movimentava muito bem, além de ser uma jogadora mentalmente muito forte. Então ela tinha um padrão de jogo ali, um backhand muito parecido com o do Guga, por exemplo, que também é um jogador destro homogêneo e pegava a bola muito na frente do corpo. E isso facilita muito o jogador ser homogêneo na hora do backhand de uma mão, porque se ele for um jogador cruzado, ele vai ter um pouco mais de dificuldades para golpear esse backhand de uma mão, como é o caso do Roger Federer. Então a Henin, ela também era uma jogadora destra e homogênea. Agora eu vou falar um pouco sobre o padrão de lateralidades dos jogadores que estão entre os 10 primeiros do mundo, do ranking da ATP, ou seja, os 10 primeiros da ATP. Para isso eu vou abrir a lista aqui no meu computador e eu vou acompanhar e vou falando um a um para vocês qual que é o padrão de lateralidades deles. Número 1 do mundo atual, Medvedev, cruzado. Número 2, Zverev, homogêneo. Número 3, Djokovic, homogêneo. Número 4, Nadal, cruzado. Número 5, Casper Ruud, destro homogêneo. Número 6, Tsitsipas, destro homogêneo. Número 7, Carlos Alcaraz, destro cruzado. Número 8, o Andrei Rublev, destro homogêneo. Número 9, o Aliassime, destro homogêneo. E número 10, o Berrettini, também destro homogêneo. Então a gente tem hoje, no top 10, a gente tem 3 jogadores cruzados, que são Medvedev, Nadal e Alcaraz,
e 7 jogadores homogêneos, que são todos os outros que completam essa lista. E no tênis feminino, como tem muitas mudanças no ranking, eu tenho que analisar um pouco mais com calma, mas eu prometo que em vídeos futuros eu vou fazer também essa lista do top 10. Para adiantar aqui, eu já adianto para vocês que a número 1 do mundo, a polonesa, né, Iga Swiatek, não sei como pronuncia exatamente o nome dela, mas ela também é uma jogadora destra e homogênea. Então, basicamente, esse foi o vídeo de hoje sobre os padrões de lateralidade dos jogadores profissionais. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês analisem, peguem essas informações e analisem também alguns vídeos em câmera lenta. No próprio YouTube tem muitas opções para conseguir ir entendendo e aprendendo cada vez mais esse padrão de lateralidades. Então é isso aí, valeu por assistir até o final, tamo junto, espero vocês aí no próximo vídeo, valeu!